Bom dia, imperadores, tudo bem com vocês? Tudo incrível? Vamos lá, né? No problem. Imperadores, é o seguinte, eu tentei ontem fazer uma live pelo computador pela segunda vez consecutiva e infelizmente não deu certo. Não deu certo, não sei por que. Eu não sei por que não deu certo, mas enfim. Hoje eu tô tentando fazer por aqui de novo, né? Essa aqui é pelo celular, porque eu tinha tentado fazer pelo OBS que a gente faz lá no escritório para ficar bacana. E vocês acreditam que ontem eu fiz uma live toda? Falei, tá bom, mas pelo menos vai estar gravada e não gravou nada. Mas, enfim, no problem, né? Hoje eu tô assim, né? Porque tá frio, então vou ficar assim hoje, tá? E ontem nós falamos sobre autodisciplina. Eu vou repetir de novo porque eu li a palavra e não foi gravado. Eu preciso gravar, tá? Então hoje nós vamos entrar de novo. Hoje eu falei que ia terminar a números e nós íamos entrar em Deuteronômio. Vamos começar aqui, tá? Nós paramos ontem no... Na verdade, nós terminamos, mas eu vou voltar só para me deixar registrado aqui a 48ª live, tá? Então, antes de a gente começar, ora comigo assim, meu Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Deus de Israel, de Jacó, de Abraão, de Isaac, peço permissão para entrar na tua presença, ó Pai amado. Ó Pai querido, eu te peço, Senhor, me dá direção, abre a tua visão aqui agora, meu Pai, me ensina, mostra-me os caminhos, fala comigo, meu Pai, fala com as pessoas que estão ouvindo, meu Pai. Ó Pai querido e amado, eu te agradeço por essa madrugada, por essa live, te agradeço, meu Pai, por deixar-me mais um dia aqui falando com as pessoas que realmente estão dispostas a ouvir a tua palavra. Dá-me entendimento, Senhor. Peço que o Senhor venha agora abrir os olhos, a visão daquelas pessoas que estão com insônia, depressão, ansiedade, pessoas que estão com desejo de morte. Meu Pai, livra-os de todo mal. Abre a visão, Pai amado e querido. E que essa leitura seja boa e agradável para ti, meu Pai. Não para mim, mas para tu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Imperadores. Então, a gente vai começar de novo, porque eu já falei pra você, eu ontem não ficou, né? Mas não tem problema, não tem problema, porque essas coisas, assim, fala assim, se vai repetir, meu amigo. Deixa eu contar pra vocês. As coisas, muitas das vezes, precisam ser repetidas para ser entendida. Às vezes aconteceu porque querem me atrapalhar no mundo espiritual, mas isso não vai me parar, não. Só pra vocês terem ideia, um celular novo, deu problema na placa, mãe. E aí eu querendo fazer a live pelo computador para ver se tornava mais fácil, tornou mais complicado. E agora eu tô fazendo por aqui. De novo, aí eu acabei pegando o celular da minha esposa pra gente fazer, porque eu não posso parar. Concorda? Então leia comigo agora. Vamos ler no Números 30, tá? Acerca de votos. Eu vou ler porque eu já li e reli, então eu vou ler mais rápido pra gente finalizar essa parte e depois a gente faz um comentário sobre isso, tá bom? Lá em Acerca de Votos, o Senhor fala assim: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra segundo tudo o que prometeu e fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma obediência, abstinência, estando em casa de seu pai ou na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto da abstinência e que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso o opôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, dito irrefletido dos teus lábios, porque a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo calar-se para com ela, no dia em que ouvir, não serão válidos os votos dela. Eles serão precisos observar a abstinência que obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que ouvir, anular o voto que estava sobre ela, como também dito irrefletido dos seus lábios,
com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na sua casa do seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido ou soube e se calou para com ela, ou e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. Ou seja, o marido ou pai, se aprovar, aprovou, se desaprovar, estará desaprovado, né? Eles serão precisos observar toda a abstinência a que si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, todo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, a que ela a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela, no dia que eu soube, porém, os lhe anular. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a mulher, entre o pai e a filha, moça, se ela estiver em casa de seu pai. Então, o Senhor está dando, né, os estatutos. E aqui no 31, no capítulo 31, é a vitória sobre os midianitas. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhidos ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armais alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazer a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, no total de 12.000 ao todo. Armado para a guerra. Mandou Moisés à guerra de cada tribo 1000, e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levará consigo utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque do rebate. Toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Eve, Requém, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram as presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado. E todos os seus bens, queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam, e todos os seus acampamentos tomaram, todo o despojo da toda presa, tanto de homens como de animais, trouxeram a Moisés, o sacerdote Eleazar, e à congregação dos filhos de Israel, cativos e a presa de despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Então, você vê que o Senhor ele manda uma coisa, né? E aqui o povo eles têm hábitos de fazer o que eles querem. Mas vamos chegar nessa parte para eles entenderem, né? O Senhor mandou eles matarem, não foi? Então observa. O tratamento dos cativos. 31:13. Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os príncipes de congregações saíram a receber os fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham a serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com eles, deixai-as viver para com outros. Então presta atenção, o Senhor falou, olha, porque na época Balaão e o rei do Peor lá, eles foram e fizeram armação contra os israelitas. E as mulheres, para fazer os homens pecarem, fez os homens se deitarem com elas, ou seja, prevaricou. E isso foi um pecado grave. E o Moisés mandou matar todos, né? Por ordem do Senhor, e eles fizeram contra. Então Moisés mandou, ele vai lá e extermina. A purificação dos soldados da presa. Acampai-vos 7 dias
fora do arraial qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto. Ao terceiro dia, ao sétimo dia, vos purificareis tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles e todas as obras de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo que não puder suportar o fogo, fareis passar pela água. Também levareis as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiques limpos, e depois entrareis no arraial. Ou seja, era uma maneira de proteger o arraial sobre alguma possível, doença ou até mesmo purificação da parte de entrar na tenda do Senhor. A divisão da presa. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais. Tu e Eleazar, o sacerdote, os cabeças da casa dos pais da congregação, divide a presa em duas partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributo do homem do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto do homem como de bois, de jumentos ou de ovelhas, da metade que eles tocam, e tomareis e os dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas a metade que toca aos filhos de Israel tomará de cada 50, tanto de homens como de bois, jumento e das ovelhas, todos os animais, e os dará às levitas, que têm o seu cargo, o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomara aos homens de guerra 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homens alguns deitando-se com ele, e a metade parte de que toca aos que saíram à guerra foi o número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72, e foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés, e da metade que toca os filhos de Israel, que Moisés separará dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36.000, em jumentos 30.500, e em pessoas 16.000. Dessa metade que toca os filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e o deu aos levitas que tinham ao seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor mesmo ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães de guerra. Então se chegaram a Moisés oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. Eles disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhuma falta dentre eles é nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um o que achou objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras e sinetes arrecadas e colares para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles ouro, sendo todos objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Ou seja, além de toda essa oferta, os capitães, eles contaram e falaram assim: poxa, ninguém morreu entre nós, ninguém foi ferido a chegar a morrer.
Então, ele pegou, né, como agradecimento ao Senhor e ofereceu um dízimo ao Senhor. Além de tudo que já tinha dado, eles ofereceram o que eu acabei de falar. Isso aí era reconhecimento, né? Isso é muito importante. Reconhecer o Senhor, que Ele está na frente das nossas pelejas diariamente. É Ele que nos livra, Ele que nos dá vitória. Lá em 32 fala assim: ó, 2,5 tribos desejam habitar nos Transjordânia. Vamos ver. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Zezer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nirã, Esbom, Eleale, Sebam, Nebom e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado, disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: Irão vossos irmãos à guerra? E ficarei vós aqui? Ou seja, os irmãos que te trouxeram até aqui vai à guerra e vocês vão ficar até aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais. Né? Ele está falando, assim fizeram vossos pais. Está fazendo ele lembrar quando eles chegaram e mandaram os espias. Olha para vocês verem. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cádiz, Barnélia, a ver essa terra. Chegando eles até o vale do Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não vissem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi, com juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefone, e Quenezeu e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-lo andar errantes pelo deserto 40 anos, até que consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiseres segui-los também, ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Ou seja, Moisés estava lembrando, ó, por causa do que fizeram no passado, mandei 12 espias, dos 12, 10 vieram contaminados, falaram que a terra era péssima. E desses 10, somente Josué e Caleb falaram que a terra era boa. E desses 10, obrigado meu amigo, tá ligado aqui, tá? E desses 10 que eu mandei lá, eles contaminaram o povo falando que a terra era de gigantes, e por causa daqueles 10 que foram e contaminaram o povo de Israel, eles andaram em círculo durante 40 anos, até chegar naquele momento de atravessar o Rio Jordão para chegar à terra prometida. E agora, novamente, o povo, né, a tribo de Rubem, né? Essa tribo que era de muito gado, né? E os filhos de Gade, eles tinham muitos animais, então eles não queriam atravessar, porque aquele lugar era uma terra abençoada e boa para o gado. E Moisés fez lembrar eles, falando: meu amigo, se vocês quiserem ficar aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com teus pais. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades que as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam em posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se isto fizeres, assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então o Senhor está falando, então, né? Ele fala, então assim serás, né?
Então, assim poderá. Se ele realmente quiser fazer como ele está falando, então o Senhor fala, tudo bem. Se você for deixar as mulheres e os filhos aqui, e você seguir em diante para pelejar na guerra, então assim será, né? Então, então serás e a terra estiver subjugada perante o Senhor. Então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai-vos cidades para as vossas crianças e currai para os vossos ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então, os filhos de Gad e os filhos de Rubem falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu senhor, assim faremos, teus servos, nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz o meu senhor. Então Moisés deu a ordem a respeito deles, e a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filhos de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um, para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo: O Senhor o disse, e os teus servos irão, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos possessão de nossa herança desse lado do Jordão. Ou seja, ele estava confirmando o que ele mesmo tinha falado, né? Então ele falou: olha, a terra aqui é boa para os nossos animais. Vamos edificar aqui currais, casa para os nossos filhos, que é a cidade boa. E nós vamos adiante do Senhor, como o Senhor falou. E as mulheres e as crianças ficam. E assim foi. Distribuição da Transjordânia. Lá em 32, 33 fala assim: Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem e a meia tribo de Manassés, filhos de José, o reino de Seom, rei dos amoreus, e os reinos de Og, e o rei de Bassã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gad edificaram Dibom, Atarote e Aroer. Aterote, Sofã, Gezer e Jogbeá, Beté, Nirã, Beté, Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Rubem edificaram Esbom, Eleale e Sibná, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, e coabitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou Kenate, com as suas aldeias, chamou-lo Noba, segundo o seu nome. Os acampamentos desde o Egito, 33, né? Aqui agora, Moisés, ele teve o cuidado de descrever cada lugar que ele ficou acampado. Olha que bacana. Olha que bacana isso, é muito bacana. É muito bacana isso. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se primeiro em Sucote, e partindo de Sucote, acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Pi-Hairote
Rairote passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para os povos beber. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Atava. Partiram de Quibrote Atava e acamparam-se em Zerote. Partiram de Zerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram da Libna e acamparam em Rícia. Partiram da Rícia e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram do Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Tate. Partiram de Tate e acamparam-se em Terra. Partiram de Terã e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Meserote. Partiram de Meserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Ozigdag. Partiram de Or-Ozigab e acamparam-se em Jotbatã. Partiram de Jotbatã e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Né? Então presta atenção. A morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, ali, aonde o último que eu falei para vocês, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegava os filhos de Israel, e partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se em Montes de Abarim, defronte de Nob. Partiram de Montes Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sintim, nas campinas de Moabe. Então, olha a trajetória que eles estão fazendo. Vamos prestando atenção para vocês entenderem. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, a terra prometida, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra eu vos darei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias, à tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes dos diante de vós os moradores da terra, então que deixardes ficar-se vós como espinhos nos vossos olhos, e como arguilhões nas vossas inhaças, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós outros como pensei fazer-lhe a eles. Disse mais os confins da terra em 34 números. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta o que vos cairá em herança. A terra de Canaã, segundo os seus limites, a região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeado do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul Cádiz, Barneia, e sairá Azar,
Adar e passará a Asmon. Rodeará Maissé este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente, este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao Monte Or, desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate, e a saída deste limite serão até Zedab. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão de Azar Enã. Este vos será o limite do norte, e por limite do lado oriental marcareis de Azar Enã até Sefã. O limite será desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá a este este irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os limites do seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar a 9 tribos, a meia tribo e a meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Mas eu quero aqui frisar uma coisa interessante. Como é que pode? Você viu quantos lugares Moisés passou? E demoraria lá do Egito até a Terra Prometida 2 semanas. Era a distância que era da Terra Prometida até o Egito. 2 semanas de viagem. Mas por causa daquelas 12 espias que ele mandou e dos 10 que voltaram negativos, falando contra o povo, falando que o lugar era bom, mas tinha gigantes, que não era impossível consumir, viver ali, o Senhor fez eles rodar o deserto durante 40 anos, até que toda geração que confiaram na palavra daqueles homens morresse. E dali em diante o Senhor falou: olha, eu sou contigo, mas tem que fazer como eu estou falando, senão perecereis de novo, né? Então, olha como é que foi, pessoal. Tantas passagens, né, que eles tiveram. E poderia ter evitado tudo isso, porque eles estavam com o Senhor, Deus poderoso. Mas eles não creram. Essa foi a verdade. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo do filho de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã. Olha que bacana, eles foi colocando, né? Eles tinham vários príncipes de cada um da tribo, né? Filho de Panac, da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe de Paltiel, filho de Azan. Da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi, né? Bem-vindo aí, pessoal, seja bem-vindo aí, tá na live da madrugada, tá bom? Tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A este o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Então, isso foi a divisão que o Senhor deu, né? As tribos que iriam dividir. E no capítulo 35 de Números, ele fala assim: a cidade dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança de sua possessão, deem cidades. Opa, no problem. Queria dar um bug aqui, mas já voltou, né? Dá ordem aos filhos de Israel que dá herança da sua possessão de cidades aos levitas em que habitem, e também em torno dela dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terra terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor, fora da cidade ao lado oriental. Medireis 2000 côvados do lado sul, 2000 côvados do lado ocidental, 2000 côvados do lado norte, 2000 côvados ficando da cidade do meio. Estes serão os arredores da cidade, das cidades
Pois que dareis aos levitas seis haverá de refúgio, aos quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades lhe dareis aos levitas, serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes a de herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitos. Se for pequenas, tomareis poucas. Cada um dará de suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Ou seja, cada um da tribo de Israel, que ficou aquela terra que o Senhor já tinha demarcado, ele também decidiu e tomou decisão, cada um tinha que dar para os levitas também, né? Porque os levitas não iam à guerra, mas os levitas levavam o Senhor, levavam a arca, levavam tudo que o Senhor mandava, né? Então, meus amigos, olha que bacana, o Senhor tomou o cuidado de fazer a divisão da terra todinha de Canaã, ou seja, Israel. Ele dividiu, ele que tomou, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Ele dividiu, imagina agora no Brasil, nós estamos no Brasil. Nós temos aqui, vamos dar um exemplo aqui, né? Região praiana de São Paulo, lá Santos, aquela região. Nós temos o sul, a região da praia, né? Lá no sul, lá para, né? Nós temos lá para a região de Minas, lá para a região do norte, nordeste. Então o Senhor ele fez assim também Israel, ele dividiu. Isso é muito bacana, né? Ele tomou conta dos detalhes. 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos servirão de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades darei desde os lados do Jordão, a 3 dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão do refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para os que hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. O Senhor estava falando, olha, vamos supor assim que seja uma cadeia, né? Então, em vez de ser uma cadeia, você vai ficar naquela cidade, para que você não morra antes de ser julgado. Execução do homicida. Todavia, alguém que ferir ou trem com instrumento de ferro e se morrer é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir ou trem com pedra na mão que possa causar a morte, e se eu morrer é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte, este morrer é homicida. O homicida também será morto. O vingador do sangue contra o homicida matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intenso lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade ou ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Privilégio oferecido pelas cidades do refúgio. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido como santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado de sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar ao trem será morto conforme o depoimento dos testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgates por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue, que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois a terra na qual vos habiteis, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.
casamento de herdeiras. Chegaram os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, filhos de Manqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, diante dos príncipes, cabeça de cada casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou ao meu senhor que dê esta a terra por sorte, herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, cansando-se elas com algumas dos filhos dos outros tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída, da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança, que nos tocou em sorte, vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à herança da tribo daqueles que vieram pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo dos vossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada uma a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se das famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Bacana, né? Nós vamos parar por aqui, tá? E amanhã nós vamos falar sobre começar já Deuteronômio. Mas antes de terminar, nós vamos falar sobre a autodisciplina, que eu falei que ia falar, né? Então vamos lá. Viaje pelo seu interior. Devemos viajar primeiro pelo nosso interior antes de podermos viajar pelo exterior, porque a jornada do crescimento e sucesso é primariamente a natureza do interior. Né? A primeira pessoa a quem lidera é você. E você não pode liderar com eficiência sem autodisciplina, ou seja, para que as coisas vão bem fora, primeiro tem que estar bem dentro. Correto? Se os israelitas tivessem lembrado dessa lição, número 33, fala assim: apresenta uma recapitulação de toda a jornada do êxodo, do Egito do Jordão. E que jornada não foi, né? Toneladas de maná, demais reclamação, e isso durou 40 anos, porque os israelitas não chegaram à terra prometida mais rapidamente. Por quê? Não porque ela ficava tão longe. Eles podiam ter feito a viagem em 2 semanas, como eu falei aqui, 2 semanas, meus irmãos. O verdadeiro motivo se encontra na preparação. As pessoas simplesmente não estavam prontas para a bênção de Deus. Elas não estavam preparadas. E isso passou 40 anos, ao contar do começo da viagem até se prepararem. Que tal você? Como está a sua autodisciplina? Platão disse: a primeira e a melhor vitória é conquistar a si. Se você quer ser líder, autodisciplinado, siga antes estes pontos e entre em ação. Primeiro, desenvolva e siga suas prioridades. Todos os líderes são pressionados pelo tempo, mas os bem-sucedidos têm um plano. Se você puder determinar que de fato é prioridade e liberar-se de tudo, mas será muito mais fácil persistir naquilo que é importante. Essa é a essência da autodisciplina. 2. Faça do estilo de vida disciplinado o seu alvo. Para obter sucesso, a autodisciplina não pode ser um acontecimento único e momentâneo. Deve tornar-se um estilo de vida. Uma das melhores maneiras de nutrir um estilo de vida desse tipo é desenvolver sistemas de rotina, especialmente em áreas cruciais para o seu crescimento de longo prazo e sucesso. Feito isso, faça uso dos mesmos cada dia pelo resto de sua vida. Desafie as suas desculpas.
Desafie e elimine qualquer tendência que possa te oferecer desculpas. Se você puder citar várias razões pelas quais não consegue ser autodisciplinado, conscientize que elas são barreiras para o seu sucesso. O que precisa ser desafiado se você pretende chegar a nível seguinte? O que você precisa desafiar? Quarto, adie recompensas até que tenha concluído a tarefa. Se lhe faltar autodisciplina, você, quem sabe, tem o hábito de consumir a sobremesa antes de vegetais? Mike Delaney ofereceu um bom conselho. Ele disse que os negócios é preciso fazer diferença entre vagabundos e trabalhadores. Porque se ambos forem recompensados do mesmo modo, logo descobrirão que tem muito mais dos primeiros do que dos últimos. Mantenha o foco nos resultados. Toda vez que você se concentrar nas dificuldades do trabalho ao invés de se concentrar nos seus resultados, muito provavelmente ficará desanimado. Na próxima vez em que enfrentar uma tarefa obrigatória e tiver pensando em fazer o que é conveniente ao invés de pagar o preço, mude o seu foco. Conte os benefícios de fazer o que é correto e façam. Então, meus amigos, nós vamos parar por aqui. Então, essa autodisciplina eu vou deixar na descrição, esses 5 tópicos. E pensa comigo, como é que a gente pode avançar rumo ao sucesso? O Senhor, por causa da falta de disciplina do povo de Israel, da falta de preparação, uma jornada que era para durar 2 semanas demorou 40 anos. E talvez nós também, entre o sucesso, entre o nosso estado atual e o sucesso, ou entre o fracasso e o sucesso, só tem 2 semanas. E essas 2 semanas está ligado totalmente à jornada do nosso sucesso, a jornada da disciplina, o que eu estou disposto a fazer para realmente acontecer. E uma das primeiras coisas é não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor está na tua frente. Se você crê que Ele é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus poderoso, o Deus que teve a coragem, a capacidade de mandar o filho dele aqui na terra para ser matado por homens, para que seja feita, né, a vontade dele, que para que nós possamos ter esse acesso que eu estou tendo aqui a ele, eu tenho certeza que ele está me ouvindo, por causa da morte do Senhor Jesus. Esse mesmo Deus que estava lá atrás, com os povos de Israel, liderando eles na frente na coluna de fogo, na nuvem, esse mesmo Deus é o Deus de hoje, é o Deus que nos dá vitória, o Deus que deu vitória àquele povo lá, que foi com 1.000 cada um, 12.000 homens, e venceu todos eles sem nenhum ter morrido. Esse é o mesmo Deus que nós temos que ter. Então coloca o Senhor na frente, que a vitória é certa. Tá ligado, imperadores? Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos fazer nossa 49ª live. Era para eu estar nas 50, mas por infelicidade do celular, minha também, as coisas não saíram como acontecia, mas o Senhor quis que fosse desse jeito, tá bom? Então, seja assim. Então, ore comigo assim, Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa madrugada, por essa live, por esse 48º dia dessa live, né? Que o Senhor venha nos abençoar, nos enche de sabedoria, Senhor, nos dê disciplina, o que nos falta, compreende e nos completa, Senhor. Oh, Pai amado e querido, eu ergo os meus olhos para o céu, livra-nos dos homens sanguinários, da bala perdida, da mulher que querem nos atrapalhar, meu Pai. Livra-nos, meu Pai, protege-nos, coloca a couraça da justiça, o capacete da salvação, livra-nos de todo mal, hoje e para todo sempre. Ó Pai amado e querido, também te peço para aquelas pessoas que têm insônia, depressão, ansiedade, vontade de se matar, Pai amado, livre essas pessoas, meu Pai. Coloque nessa live, faça com que pessoas ouvem essa live, meu Pai, para que eles possam entender a Tua palavra, que seja bom e agradável perante o Senhor, não perante a mim. Oh Pai amado e querido, essa live é para te engrandecer, meu Pai, para que eu possa me diminuir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja comigo, meu Pai, hoje, amanhã e para sempre. Muito obrigado, meu Deus, pelo entendimento e pela leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Imperadores, tchau, tchau. Fica com Jesus, amanhã tem mais, tá? Tchau. Vamos encerrar essa live.